Mas a partir do momento que você abre isso para o público, é muita gente mesmo, é muito hacker, muita gente com muita habilidade. LinkedIn, de subdomínio, não vai poder ir atrás de nada além Isso daquilo tá no ROE lá definido. também. Então, assim, se você não estiver preparado, você não vai conseguir suprir a demanda que vai ter de relatórios desses hackers. Né? Então, simula essa pessoa e vê o que essa pessoa consegue fazer. Ela consegue ir para um admin? Ela consegue ver dados que ela não poderia ver? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Trustcast episódio 4. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de análise de vulnerabilidade, pentest e bug bounty. Vocês já viram aqui que a gente está com um estúdio novo, né? Então a gente agradece também a IPTrust por essa oportunidade de a gente estar evoluindo no Trustcast, né? Isso é graças a vocês que estão consumindo o nosso conteúdo, né? Então, se vocês bem lembrarem nos conteúdos anteriores, né? A gente teve no Trustcast número 1 a parte de gestão de dados, né? O Trustcast número 2, que a gente falou um pouco sobre a questão de cultura de segurança, e o número 3, que a gente falou um pouco sobre a carreira, né? Que aí eu fui entrevistado pela Geórgia, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de Red Team, né? Então a gente vai conversar um pouco também sobre serviços de análise de vulnerabilidade, pentest, bug bounty, como que a gente coloca isso dentro das empresas, né? Como que existe momento certo para contratar cada um deles, quais que são as diferenças, né? A gente tem conversado muito com gestores quando a gente faz reuniões ou quando a gente faz algum tipo de conversa com os clientes, né? E a gente vê muitos gestores hoje que não sabem a diferença entre um serviço e outro, né? Do serviço de Red Team, como que ele se coloca. Então, a ideia é a gente conversar e desmistificar um pouco sobre essa questão de análise de vulnerabilidade, pentest e bug bounty, tá? Para falar sobre isso, a gente trouxe duas pessoas aqui, né, que é o Max e o Gilson, e eles são da nossa equipe lá da IPTrust, então eu vou deixar eles se apresentarem para vocês, que na verdade os protagonistas hoje são eles, né, eles que vão falar um pouco sobre esse serviço, eles que são os hackers aí que vão comentar um pouco sobre essa estrutura que a gente tem e que fornece hoje para as empresas na IPTrust, né. Bem-vindo, Max. Pode se apresentar aí pro pessoal. Bom, meu nome é Max, falar que é mais fácil, sim. Eu trabalho aqui na equipe de Red Team. A gente pode até falar sobre isso depois, que a gente pode, acho que um nome mais certinho seria chamar time ofensivo, né? Depois que a gente passar por tudo, acho que vai ficar um pouco mais esclarecida essa parte. Então, toda a parte de pentest que passa aqui pela empresa tanto eu como o Gilson, que a gente faz esses testes e os resultados são muito bons, então a gente pode ir falando sobre isso para conseguir tirar as dúvidas. Perfeito. E o Gilson, que está aqui também? Pessoal, Gilson, eu trabalho mais diretamente ligado ao desenvolvimento do serviço da Xtrust, aqui na IPTrust. Fora do horário de trabalho, eu também faço a parte de bug bounty, né? E ajudo também o Max na parte de pentest, justamente por conta da experiência ganha ali com o bug bounty. Perfeito, gente. Feitas as apresentações aí, obrigado pela participação de vocês aí, né? A gente já se conhece de alguma data aí, vocês participam hoje do nosso time da IPTrust, né? Então a gente vai falar um pouco, o nosso tema específico desse Trustcast é análise de vulnerabilidade, pentest e bug bounty. Qual que é a diferença, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a conceituação, sobre como implementa isso nas empresas, então a ideia é a gente comentar um pouco sobre isso, tá? Iniciando então, eu acho que para situar o pessoal de casa, a gente pode conceituar um pouco sobre o que são esses serviços, né? Quando que a gente... qual que são a diferença entre eles, né? Então, talvez eu separe um pouco as perguntas aí, talvez o Max possa começar falando um pouco sobre análise de vulnerabilidade, né? O que é análise de vulnerabilidade, como que a gente implementa isso dentro das empresas. A gente conversa muito, né, Max, sobre análise de vulnerabilidade ser um processo dentro da empresa e não um serviço que tu contrata pontual para poder fazer, né? Então, para evoluir a maturidade da empresa. Como é que tu vê essa questão? O que seria uma análise de vulnerabilidade hoje? Então, a análise de vulnerabilidade seria mais uma ferramenta, algo mais automatizado. Não tem esse lado mais humano que a gente vê nas outras partes, né? Então, assim, uma coisa bem interessante é falar que é uma ferramenta que ela não consegue ir tão... ela não consegue ter a profundidade tanto assim, porque a gente precisa fazer uma ferramenta onde todos os clientes eles consigam usar. Então, a gente precisa fazer um cenário meio genérico para a gente conseguir pegar o máximo possível. Então, assim, elas veem o máximo possível e também o bom da ferramenta é que ela consegue ver o máximo de host possível. Então, assim,
O lado humano, uma pessoa meio que testando 1000 hosts é muito difícil. Então, uma ferramenta fazendo esse scan, olhando, por exemplo, versão de algum serviço, vendo se está vulnerável, fazendo essas consultas é mais fácil do que cada pessoa... viu que está com algum serviço nessa versão. Vou lá no Google ver se esse serviço tem alguma falha. É mais fácil fazer essa parte de automatização para dar esse auxílio, digamos assim, inicial, né? Porque já é um início que dali dá para ir para as outras partes. Perfeito. E só antes de falar de pentest, né, pegando um gancho sobre análise de vulnerabilidade, né, como que tu vê isso dentro das empresas implementado, né? Porque a gente conversou muito sobre, aqui a gente estava conversando, né, sobre a questão de ser um processo, né, análise de vulnerabilidade. Muitas empresas não entendem às vezes isso, ou não tem um processo estruturado para análise de vulnerabilidade. Como é que tu enxerga essa parte do processo de análise de vulnerabilidade? Como que as empresas devem implementar para ter essa maturidade? Essa é uma parte bem interessante, porque assim, a gente vê que a venda da análise de vulnerabilidade de uma empresa fazer na outra é um pouco complicado, porque pode até fazer, tem aquele relatório com 1000 e poucas páginas lá que tem que ver, que tem que priorizar sempre, que é o mais crítico, mas é uma coisa que a venda, ela acaba finalizando quando você manda o relatório. Mas tem a parte de remediação e depois da remediação precisa fazer uma análise de vulnerabilidade de novo, para ver se aquelas de 1000 páginas vai para 998, né? Se tira umas 2 páginas dali. Corrigiu, né? E aí nisso fica complicado, porque aí tu vai ter que contratar de novo a mesma empresa ou uma empresa diferente, e aí fazer novamente. Então, assim, é melhor que seja um ciclo interno, um processo, uma gestão, porque aí a própria empresa que já consegue fazer isso, porque é muito mais fácil, porque você vai ter que realmente fazer aquilo de novo, não tem como fugir. Então é uma rotina, né? É um ciclo. A empresa tem que ter uma rotina de rodar a ferramenta de análise de vulnerabilidade, corrigir, rodar de novo e vai continuando esse processo, né? E sobre o pentest, então, falando um pouco sobre essa diferença de pentest e análise de vulnerabilidade. O que seria um pentest? A gente tem modalidades de pentest, geralmente, que o mercado distribui, né? Quando que a pessoa usa cada uma? Consegue dar uma palhinha sobre o pentest e a diferença disso? A parte de pentest, ela tem muito o lado humano de uma pessoa ali testando, de um conhecimento. Não que a análise de vulnerabilidade não tenha um conhecimento, porque a pessoa precisa realmente fazer aquela parte de ferramenta, mas o pentest é uma pessoa humana testando, vendo coisas que a análise de vulnerabilidade não consegue fazer, porque vamos pensar numa empresa que ela tem a parte, por exemplo, de financeiro, tem a lógica de negócio, de como o banco faz a consulta, o que ele precisa fazer. Então, essa parte da lógica do negócio, não tem como você fazer um código que avalie. Você até consegue fazer, mas aí fica muito específico para aquela empresa. Então, ter o lado humano, ter o que vê o que está acontecendo, as possibilidades, né? Que até a gente brinca bastante que tem que ter uma imaginação do que está acontecendo, né? Então, essa parte é bem... Que é só o lado humano. Tem um cara aí que fala bastante de imaginação que a gente já vai comentar um pouco. Essa parte humana é o que agrega bastante no pentest e é a principal diferença entre a análise de vulnerabilidade também. Perfeito. Então, a conceituação é o seguinte, a análise de vulnerabilidade é só ferramental. Tu pega ferramentas de mercado, por exemplo, a pessoa não tem orçamento para contratar um Nessus ou um Tenable, por exemplo. Ele vai lá, faz com SysControl, SysControls é o framework, né? Faz com OpenVAS, né? Então pega o OpenVAS, roda ali o scan, faz o processo e começa a rodar e corrigir, né? Então é puramente ferramental. Não tem essa parte então de pessoas que tu atrela com o negócio. Tu não vai conseguir daqui a pouco chegar tão longe, porque a análise de vulnerabilidade, digamos assim, ela fazendo uma analogia com uma casa, por exemplo, ela é o que vê se a tua porta está aberta ou não, né? E vai te entregar um relatório. A tua porta estava aberta nos momentos tais e tais e tais. O pentest é uma pessoa entrando na tua casa falando, a porta estava aberta, eu entrei aqui, cheguei até a cozinha, cheguei até um local. Seria isso, então. Mais ou menos ela vai até o final, né? Ela dá o primeiro teste ali, por exemplo, tem uma tranca, ela fala, essa tranca aqui provavelmente alguém pode quebrar. Mas ela fala, alguém pode quebrar. Não, ela não vai lá e quebra e entra e vê o que está acontecendo. Aí a pessoa que vai lá e fala assim, pode... pentest daí eles fazem essa... É uma validação daquela falha, o pentest. A análise de vulnerabilidade, ela te dá uma noção do que pode acontecer. Até uma coisa bem interessante, que a análise de vulnerabilidade, ela te dá muito
ela tem o relatório, que são muitas páginas, mas nem todas as falhas que estão ali realmente tem. Existe muito o que a gente chama de falso positivo. Perfeito. O pentest não tem como você ter um falso positivo, porque a pessoa foi lá, validou, fez o teste, realmente tem aquela falha. Então, o pentest, em relação à falha, vai te trazer muito menos. Não vai te trazer, sei lá, 1000 falhas. Mas as falhas que ele traz são muito mais assertivas do que uma análise de vulnerabilidade. Perfeito. E a gente tem um último conceito aqui que é o bug bounty, né? Então, vou passar para o Gilson a palavra ali, que é o cara aí que está nos top do bug bounty, já não sei. Ele vai dar uma palhinha disso aí, mas ele é mais habituado com essa parte. Então, bug bounty, o que que é e qual que é a diferença daqui a pouco, então, da análise de vulnerabilidade pentest pro bug bounty, né? Tá, eu costumo dizer que o bug bounty, né, a relação entre os três, na verdade, é como se fosse uma pirâmide invertida, assim, né? Então, primeiro, você varre toda a superfície ali, né, você faz todo aquele mapeamento, né, com a análise de vulnerabilidade, e aí você começa a colocar o lado mais humano ali, né, na parte de pentest, né, buscando por algumas falhas mais específicas. E o bug bounty, na verdade, é como se fosse, assim, aquilo que sobrou. Só que o que acontece? É muito importante para as empresas que elas tenham feito muito bem essas duas primeiras etapas, digamos assim, porque a parte de bug bounty, né, a partir do momento que você coloca a sua empresa à disposição para hackers do mundo todo tentarem quebrar o seu sistema, a quantidade ela é bem grande, principalmente se for um programa público, né, porque a gente tem a parte pública e a parte privada, né? Então, às vezes, as empresas elas vão com mais calma, às vezes abre privado, chama alguns hackers e tudo mais, né? Mas a partir do momento que você abre isso para o público, começa muita gente mesmo, é muito hacker, muita gente com muita habilidade de vários cantos do mundo. Então, assim, se você não estiver preparado, você não vai conseguir suprir a demanda que vai ter de relatórios desses hackers, né? E uma coisa também que é legal dizer é que na parte de bug bounty, ela, apesar de ter o escopo, né, assim como no pentest, ali que tem um escopo pré-estabelecido, no bug bounty ele é um pouco mais freestyle, assim, né? Uma coisa mais... a gente a gente segue algumas regras ali, mas a parte de relatório, por exemplo, ela é muito mais enxuta, né? A gente realmente está mais preocupado com o impacto, tanto que a gente nem, né, na parte de pentest ali, a gente reporta as vulnerabilidades até mesmo quando é só uma recomendação, né? É só uma recomendação para trocar uma versão, né? Porque ela pode estar vulnerável e tudo mais. E no bug bounty já é diferente. No bug bounty, os reportes eles têm que ter um impacto. Você precisa chegar... você precisa explorar a vulnerabilidade e provar isso, que você conseguiu chegar ali, né? Então ele é o final de todo esse ciclo, né? É recomendado, né, que tenha sido bem feito essa esteira aí para... Entendi. E só conceituando assim, né, na parte de como que acontece o bug bounty, né? Pelo que eu conheço, né, me corrija se eu estiver errado, mas é um site talvez que faz essa gerência. As empresas elas podem se cadastrar no site e dar um escopo, por exemplo, né? Daí tu me corrige aí se eu estiver errado. E aí tem a parte das pessoas. Qualquer um pode se cadastrar, qualquer um pode achar falhas. Como é que funciona na parte prática o bug bounty mesmo? Perfeito. A gente tem algumas plataformas, né? Uma delas é a HackerOne, né? Essa que está na camisa aqui. Tá fazendo propaganda aqui. Ela ela é a mais famosa porque ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira, meados ali de 2013, se eu não me engano. 2013, 2014. E a gente tem várias outras plataformas, a gente tem a BugCrowd, a Integrity, né? Aqui no Brasil a gente tem uma plataforma chamada Bug Hunt, né? Até onde eu sei ela é a única aqui do Brasil. E é simplesmente uma plataforma onde os hackers, né, as pessoas, qualquer um pode se cadastrar, né, e se candidatar como um hacker, digamos assim. E as empresas, pelo lado das empresas, elas também se cadastram e elas têm recursos para disponibilizar a aplicação delas lá, escrever um escopo que elas querem que esses hackers sigam, né, na hora de analisar pelas vulnerabilidades. E as empresas elas pagam por essas falhas de acordo com a criticidade, né? Então, vai ter ali o baixo, médio, alto e crítico. Em algumas plataformas tem até o excepcional, né? Que é aquela falha que desencadeia de várias outras falhas, né? Que tem aquele super relatório e tudo mais. Então, a gente tem toda essa fase. Qualquer pessoa mesmo pode se tornar um hacker né? Não precisa ter conhecimento, nada. Ele pode se cadastrar. Ele pode se cadastrar. E tentar fazer. Exatamente. E aí a gente tem separado lá programas públicos, né, programas privados, e a gente tem também o chamado de VDP, né, que é o Vulnerability Disclosure Program, né, que é justamente uma forma de incentivar, né, os hackers a procurarem por falhas na empresa, só que ela não é remunerada financeiramente, né? Muitas vezes a gente tem premiação, por exemplo, cupons de desconto, produtos da empresa, né, que tá, né, enfim,
reconhecimento mesmo, muitas vezes, às vezes até a divulgação, né, da tua falha e tudo mais, né? Então, justamente até para quem está começando na parte de bug bounty, é até recomendável, né, que comece mais nessa parte de VDP, porque como não tem o retorno financeiro, a concorrência é menor, né? Porque o bug bounty é muito concorrido. É um mundo, assim, extremamente concorrido, né? Você imagina que abre... não sei se posso já complementar agora, mas... às vezes abre um programa, né, e chama ali alguns hackers em privado, né, para procurar vulnerabilidades. E eu já vi casos de a empresa no final do dia, no mesmo dia que ela abriu o programa, no final do dia ela fala: não, peraí, vamos ter que parar aqui porque a gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo suprir a demanda, né? Claro que é uma empresa gigante aí, né, que é mundial. E então, por isso que eu digo que tem que ser muito bem feita a parte de análise de vulnerabilidade, né? O pentest tem que já ter tudo já muito bem feito. E só partir para o bug bounty quando realmente você acha que está praticamente tudo o mais seguro possível. Perfeito. Né? Então... A gente vai falar um pouco disso, mas antes só pegando o gancho do bug bounty, né? Então, o bug bounty geralmente é uma plataforma dessas que tu falou, por exemplo, a HackerOne, que está na tua camiseta aí, né? Ela pede o cadastro das empresas, as empresas botam o escopo. Geralmente pode ser o que o escopo? Pode ser o site principal, uma aplicação, o que aparece lá? O escopo ele pode ser bem restrito, né? Pode ser um domínio só da empresa. Pode ser também, tem a parte mobile também, né? Então, às vezes um aplicativo, né? Apenas. E tem também o que a gente chama de wildcard, né? Que seriam aqueles que aceitam praticamente todos os subdomínios da empresa, né? Então, tem uma empresa x lá.com e aí você consegue varrer, sei lá, dashboard.x.com, admin.x.com. Que aí são né? é maior. Vale qualquer coisa, entende? Então, E tem as regras também, claro, porque como é meio freestyle, né? A galera às vezes roda também ferramentas de automação pesadas às vezes, e às vezes até toma uma chamada dessas empresas, porque às vezes na regra tá lá, podemos trabalhar com 5 requests por segundo, 10 requests por segundo, né? Tá, mas então não é uma terra sem lei, então. Não é uma terra sem lei. Eu ia perguntar isso aí da questão, por exemplo, como é que acontece esse contrato, né? Quem gerencia esse contrato, por exemplo, eu tenho um hacker de um lado, né, que é um hacker ali, pode ser qualquer pessoa que se cadastrou, e eu tenho a empresa do outro que se cadastrou lá. Como é quem que gerencia essa ponte é a empresa, mas tem regras ali. A empresa dita as regras que a pessoa pode fazer ou não fazer. Perfeito. A gente tem a empresa que impõe as regras. Mas a gente tem um terceiro aí também, que é a própria plataforma. A gente tem hackers também, né? Que estão nessa plataforma. E eles que fazem a triagem, né? Então, eles são o intermediário, né? Eu vou ali, reporto, comprovo ali o impacto e tudo mais. E aí, o pessoal da triagem da empresa, HackerOne, BugCrowd, Integrity, enfim, BugHunt, faz essa triagem, verifica se de fato é válido aquela vulnerabilidade. Se não for ou se não ficar muito claro o impacto, eles solicitam que o hacker dê mais informações, né? Se você conseguiria mostrar mais impacto, tal, porque eu não consegui entender aqui muito bem o impacto. Então, eles fazem essa triagem e para a empresa só chega quando realmente existe essa vulnerabilidade mesmo de fato, né? A pessoa conseguiu explorar e aí a empresa tem um tempo ali para remediar. E aí varia de programa para programa, né? Às vezes a empresa já paga assim que já tem a confirmação de uma vulnerabilidade e deixa para remediar depois, né? Ao longo do processo. Ou, às vezes, tem empresa que primeiro você tem que esperar remediar, né? Para depois você receber por aquele bounty, né? Entendi. E aí fica em aberto, né? Uma comunicação com o hacker. E aí finaliza só quando realmente termina essa parte aí da análise. Entendi. E como que é feito o reporte assim, né? Já vou entrar nesse mérito também no pentest ali, porque, vamos lá, né? A análise de vulnerabilidade, se ela for um serviço, por exemplo, né? Depois eu vou tocar no tema ali. Geralmente, né, sai um relatório automatizado da ferramenta. Então, digamos que eu rodei OpenVAS, né? Eu puxo lá um relatório, faço download do PDF do relatório, entrego para a empresa, ou internamente eles vão fazer dentro da plataforma, né? Tu pode acessar a própria plataforma do OpenVAS, por exemplo, e ver as vulnerabilidades e corrigindo, dando check ali, ou exportar relatório, enfim, né? Então, a análise de vulnerabilidade, eu acho que dos temas que a gente tem aqui é o mais simples de todos, né? Tu roda a ferramenta, puxa lá ou acessa a plataforma e fica monitorando ali dentro, né? A parte de pentest, como é que funciona o serviço de pentest para uma empresa, por exemplo? A empresa pode fazer internamente também, né? Eu imagino que ela pode ter, daqui a pouco, um red team dentro da empresa fazendo, né? Ou pode ser um serviço como o EPTrust fornece, por exemplo, né? Entrega um relatório, vocês ajudam a corrigir, né? Como é que funciona isso, né? E quais são os tipos de pentest que existem? Eu sei que existe white box, gray box e black box, né? Então a gente tem... Como que funciona o serviço de pentest para uma empresa, né?
Antes de chegar nesse ponto, eu até queria falar uma parte bem legal aqui, que Claro. na diferença do Bug Bounty, a gente consegue ver que tem uma plataforma que faz essa parte, e é bem importante isso, porque a gente não pode chegar e hackear tudo que tem na internet, né? Perfeito. Porque, assim, na parte de pentest, é até legal que a gente fala diretamente com o cliente que a gente vai fazer, né? Então, tem a parte de ROE, que são as regras que a gente vai fazer, e também tem a parte de NDA, que é as informações que a gente está vendo em questão de impacto que a gente vê nos dados que a gente vê também, que são bem sensíveis, a gente não pode tirar dali, a gente só fica só entre a gente e a empresa que a gente está fazendo. Perfeito. E isso é bem legal porque, assim, a gente consegue ver que no Bug Bounty a gente fala com um terceiro, a gente não está falando diretamente com a empresa que a gente está fazendo o teste. A gente está falando com uma pessoa que ela vai fazer a intermediação para falar com aquela outra empresa, né? Então, isso é uma coisa bem legal também. O bom do Bug Bounty que eu vejo que é um início legal para quem está começando. É bem complicado também, até eu já falei isso pro Isso Gilson. para quem quer trabalhar com Red Team. Para essa parte de pentesting, começar pelo Bug Bounty, assim, é bom que já te dá uma noção legal de como o mundo real funciona, né? Aham. Mas eu falo até isso pro Gilson, que é, assim, para começar, você tem que ter bastante... você tem que ter uma mente muito boa, porque você vai se frustrar, até para quem já sabe um pouco mais, até um pouco, assim, frustrante, tem uns meses que é complicado. Não haja nada. Né? E aí, assim, para quem tem uma dedicação boa, é um espaço também muito bom, porque tem um retorno muito bom também para a pessoa, né? E ele tá vendo como o mundo realmente funciona, porque ali são empresas que estão viradas para o mundo e é isso, né? Que elas precisam estar assim, né? Então, o mais legal também do Pentest é que a gente tem esse contato com o cliente diretamente, né? A gente faz as reuniões ali e tudo mais. Então, assim, quando a gente vai fornecer um serviço para cliente, por exemplo, de Pentest, geralmente, ou que seja interno, né? Às vezes a pessoa interna também tem as formalidades, né? Tu estabelece um NDA, né? Que é um acordo de confidencialidade, porque fica só entre a gente e a empresa. A gente não pode, daqui a pouco, hackear a empresa e sair falando para todo mundo quais vulnerabilidades que ela tem, né? Isso aí é legal. E tem um documento que tu falou ali chamado ROE. O que é o ROE? O ROE a gente chama de Rules of Engagement, que a gente chama geralmente de regras de engajamento. Só para a gente conseguir, por exemplo, definir quais vão ser os horários que a gente vai fazer esse pentest. Uma coisa bem legal também, tem esse acordo que, por exemplo, no Bug Bounty, fazendo essa linha, não tem esse horário, tipo, tu pode só testar no horário comercial, das 8 às 6. Isso no Bug Bounty não tem, mas no pentest, dependendo com essa conversa com o cliente, ele pede para você fazer, faz das 8 às 6, ou faz depois do horário, faz das 7 das 7 da noite até as 7 da manhã. Ou não faz no horário específico. Isso. Então, assim, tem essas regras e também dentro desse documento tem os contatos de emergência. Então, por exemplo, a gente estava fazendo algum teste e caiu algum servidor. Pode ser que tenha sido porque a gente fez algo que a gente mandou, ou não seja a gente, seja algum teste que eles estão fazendo lá com eles. Mas a gente sempre avisa isso para ter esses contatos. E também um outro ponto bem legal, a gente define a questão de feedback também. Então, por exemplo, a gente está fazendo ali um pentest, ele dura, por exemplo, um mês. Então, a cada semana a gente faz essa questão de feedback pro cliente, para dizer como a gente está indo, quem a gente está encontrando, se tem alguma dificuldade. Então, assim, é algo bem interessante de fazer e também define certinho como que a gente vai fazer todo aquele processo, porque é interessante deixar o mais claro para o cliente possível como que a gente vai fazer todo aquele teste, do início até o fim, né? Bem interessante ele acompanhar. O ROE é como se fosse o escopo, né? A gente tem um escopo, teoricamente, do Bug Bounty, né? Só para comparar, mas a gente tem um escopo, então, com o cliente. A gente define qual que é o tipo de serviço, né? Que eu me lembre assim. E a gente tem também, assim, a gente vai testar essas aplicações aqui específicas. Num serviço de Greybox, por exemplo, né? A gente vai testar essas aplicações específicas, a gente tem esse NDA e o objetivo é esse, a gente vai entregar só isso. O que está fora daquele escopo a gente não pode testar, né? Eu lembro também de uma questão, né, que a gente acompanha muito junto, né? Alguns clientes, eles pedem para não fazer testes em algum horário específico, que eu estava comentando, né? Porque tem uma aplicação que roda em produção ali que às vezes é muito crítica e não pode parar. Então, para não ter
sei lá, um processamento de folha, né? Processamento de folha de pagamento. Cara, não posso parar a folha de pagamento, né? Então, não posso correr o risco de estar fazendo um pentest e parar aquele procedimento. Então, às vezes acontece isso no ROI, né? É até legal também que a gente coloca o IP que a gente vai estar fazendo esse teste para o cliente ter essa noção, porque é a gente que está fazendo aqueles testes, mas pode ser que tenha outra pessoa querendo fazer os testes e invadindo... Ou atacando de ou verdade. atacando que não seja a gente, né? Perfeito. Então, é muito interessante ter essa noção para o cliente de quem é a gente, o que a gente está fazendo. Uhum. Porque pode ser que alguém esteja atacando, tenha algum ataque, ele consiga invadir, que não seja a gente. Uhum. Aí a gente para até os testes e aí tem uma parte que seria a resposta a esse incidente. Pode ser que a gente pare e a própria empresa vai lá e veja o que está acontecendo para tirar aquele problema que aconteceu. Ou a gente mesmo pode auxiliar eles. Tem essa parte que a gente fica aberto a esse auxílio, né? Se caso acontecer alguma invasão que não seja a gente, né? Entendi. E conta um pouco mais sobre as diferenças ali dos tipos de pentest, né? White box, gray box e black box. São esses aí mesmo? Tem outros? Isso. Qual que é a diferença de cada um deles, por exemplo? A gente separa entre esses três para ficar um pouco mais fácil, assim, esse entendimento. Começando pelo black box, ele seria tipo meio que uma caixa assim escura que você não tem noção do que tem ali. Uhum. Então seria um teste onde você pega o nome da empresa e vai atrás de tudo que for possível, de subdomínio, LinkedIn, e-mail, vai tudo que tem. Tudo que tiver daquela empresa. Procura tudo que tem. Entendi. O Gray Box é mais limitado. É que, assim, esses tipos de testes, ele tem várias ideias que podem ser com base neles, né? Então, por exemplo, o Gray Box, ele pode ficar somente em um escopo. Então, por exemplo, o cliente nos passa 5 hosts. Então, a gente vai ficar somente naquelas 5 máquinas ali e a gente não vai sair deles. Então, a gente não vai poder, tipo, ir atrás de LinkedIn, de subdomínio, não vai poder ir atrás de nada além Isso daquilo. Isso tá no ROE lá definido. Também. Entendi. Mas também o Gray Box tem algo bem interessante nele que a gente pode fazer uma simulação. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode simular algo bem na parte interna. Então, por exemplo, a gente quer fazer um Gray Box numa empresa e eles querem simular uma nova pessoa que entrou. Então, por exemplo, eu vou entrar lá nessa empresa, vou fazer o onboard com essa empresa e eu vou trabalhar na parte do financeiro, por exemplo. Eles querem testar o que uma pessoa do financeiro consegue dali ir para o resto Bem específico. Também pode ser em questão de aplicação. Uhum. O que uma pessoa com uma credencial de nível baixo consegue fazer na minha aplicação. Uhum. Então, o Greybox, ele parte desse momento de, você está simulando uma pessoa que já tem uma credencial. Você está simulando alguém meio que interno que acessa aquele site e já tem um nível baixo ali. Então, simula essa pessoa e vê o que essa pessoa consegue fazer. Ela consegue ir para um admin? Ela consegue ver dados que ela não poderia ver? Então, entendi. O Greybox também tem essas variações, meio que digamos assim. O Whitebox, ele é mais uma caixa bem meio que aberta, assim, você está vendo tudo. O Greybox pode cair nessa parte também de code review. Ele simula bastante o que é um desenvolvedor. Uhum. Porque o desenvolvedor tem acesso ao código, ele pode subir esse código na máquina dele, subir essa aplicação, testar, mudar, ver o que está acontecendo. E ele tem acesso de admin, então ele tem acesso a tudo que tem naquela a aplicação. Uhum. Então, meio que seria simulando um desenvolvedor, né? E aí, no Whitebox, um dos mais tranquilos, digamos assim, para você achar uma falha, porque você está vendo tudo. Você está vendo o código, está vendo como funciona, está vendo a lógica. Todas as informações. E tu pode testar, tu pode... se eu pegar isso daqui, tem uma parte também no desenvolvimento que eles chamam de fazer a parte de debug. Então, você consegue ver o que está acontecendo, meio que linha por linha, ver como o seu input está chegando naquele código, ver o que ele está fazendo. Então, assim, você tem acesso total às coisas, né? Diferentemente do Black Box, porque você, passou o nome da empresa, essa empresa. Vai embora e vê o que tu acha e você não tem acesso a nada. Tu que vai atrás para conseguir as coisas, né? Entendi. Não, legal. E como é que é feita a entrega, cara? Para as empresas, por exemplo, é um relatório, faz uma apresentação, como é que é?
Aqui na nossa parte, falando mais assim, da gente, a gente faz um relatório passando por tudo o que a gente achou. Então, a gente separa pela criticidade, se é algo crítico, alto, médio, baixo. Então, tem esses níveis. A gente coloca o que aquela falha ela é, ou como que faz ela também. Então, tem meio um passo a passo ali certinho. E também tem a questão da remediação, que é uma recomendação que a gente deixa para os nossos clientes de como remover aquela falha ou fazer uma correção dela, né? Isso é algo bem interessante também que eu sempre falo para os nossos clientes, que a gente fornece essa remediação, só que tem muita questão de entender a parte do contexto. Teve algumas vezes que a gente também fez essa questão de remediação. Depois a gente teve que fazer uma outra reunião para a gente entender melhor o contexto, porque tem sempre que entender algo... porque assim, pode ser que aquela aplicação dependa de uma outra parte, que depende de outra, que depende de outra, que depende de outra. A gente está fazendo teste, a gente não consegue ter o conhecimento de toda aquela pessoa que está tendo aquele conhecimento de infra, né? Então, assim, é sempre interessante que entenda o contexto também do todo para a remediação ser o mais assertiva possível. Isso é bem legal. É uma coisa que a gente está fazendo cada vez mais para auxiliar nessa remediação, ser o mais assertivo assim, possível. Entendi. E na parte de bug bounty, tem algum tipo de diferença? Existe essa parte de bug box? Tem algumas diferenças assim, fora aquelas que tu falou, né? E também queria que tu falasse como que entrega isso. Como que a gente entrega, por exemplo, porque é diferente. A gente está com um cadastro numa empresa, né? E tu falou muito da questão de ter impacto, né, para o cliente, né? Então, assim, como é que tu apresenta esse impacto? É um relatório também? Como é que funciona? Certo. A gente, na verdade, tem essas diferenças também, tá? Inclusive, a questão que você comentou ali do horário, não é comum, mas pode ter, porque, querendo ou não, é uma empresa que impõe os limites ali, né? E a gente tem cenários de todos os tipos ali. A gente tem bug bounty desde uma parte mais black box, que realmente só está esquecendo, qualquer asset, né? Qualquer ativo dessa empresa, né? Pelo mundo. E a gente tem também algumas que elas te dão credenciais específicas para teste, para você fazer os testes, né? E tem empresas que vão mais próximo até do white box ali, que tem o code review mesmo. Eles entregam o código e falam, cara, mas aí é mais voltado para o escopo, assim? Tipo assim, tem escopos que são maiores, escopos que são menores. Porque essa conceituação existe? Tipo, black box, gray box? Não, tu tá comparando, né? Mas... Eu só tô comparando. Tá. A gente não tem nada assim, nenhuma nomenclatura assim, Entendi. que gray box, white box ou black box, né? Mas assim, existem características que se assemelham a isso aí, né? Existem características semelhantes. E a parte de entrega, também através de relatório, é um relatório muito mais simples do que de um pentest, né? Do pentest tem muito mais informações ali, é muito mais detalhado e tudo mais. No bug bounty, até mesmo porque a quantidade de reportes é muito grande, né? Você imagina uma empresa gigante aí, super famosa, né? Tem milhares de hackers reportando coisas o tempo todo, né? Às vezes chega a bater mais de 100, 200 reportes no dia, às vezes, dependendo da empresa. Então, é muita coisa, né? Então, assim, não dá para ser um relatório tão grande, né? Eles até pedem para que seja objetivo. Você até ganha pontuação, às vezes, nas plataformas, que eu até esqueci de falar isso, que a gente tem as pontuações ali, né? Que as plataformas dão até para incentivar, né? Para os hackers continuarem ali, né? Fazendo um bom trabalho. Mas essa parte de relatório, ele tem que ser bem enxuto e objetivo, né? Você explica ali o que você, onde você encontrou, né? Qual o tipo de vulnerabilidade, como você fez aquele teste, né? Você pode enviar através de imagens ou até mesmo uma gravação de vídeo, né? E aí a pessoa que faz a triagem ali pega isso e repassa para a empresa, né? Ela tem acesso a esses reportes ali que ela recebe. Então, é bem mais enxuto mesmo, não é tão grande que nem a parte do legal. teste. E essa questão de pontuação, já pegando o gancho ali, né? Eu já ouvi falar, e aí não sei se é verdade, né? Que às vezes a pontuação serve até para... Tem um ranking, né? Das pessoas que participam lá. Mas às vezes para tu entrar, até uma coisa que eu te perguntar, para tu entrar num privado e público, tu falou ali, né? Existem tipos públicos e privados, né? Para tu entrar em privado, tu tem que ter uma pontuação X, talvez, né? E também, às vezes, serve como currículo para a pessoa, né? A pessoa tá, sei lá, buscada no mercado ali, né? Por uma parte de red team, porque a gente tem, dentro da área de tecnologia, a gente tem muito isso, e principalmente na área de segurança, né? Às vezes a gente vê que as empresas não estão vendo mais tanto pro
para a parte de fazer faculdade, por exemplo, né? Preferem daqui a pouco entrar numa plataforma. Vou contratar um cara como Red Team. O cara tá lá top 1 porque tem X pontuação numa plataforma dessas aí. Será que isso influencia também essa parte de currículo, por exemplo? Perfeito. Sim, a gente tem, assim, do ponto de vista do hacker, é muito uma questão de objetivo, né? Tem muita gente que vai mais nos programas de VDP, né? Aqueles que não têm um retorno financeiro, né? Só do produto. Porque esses, como é mais fácil, digamos assim, de encontrar falhas, né? Mais abrangente, geralmente a maior parte deles é muito grande, vários assets, vários subdomínios e tudo mais. O pessoal usa isso para conseguir pontuação e dependendo da plataforma, eu digo dependendo porque cada plataforma tem o seu jeito de tratar isso, mas em geral você acumula pontos na plataforma e através desses pontos eles começam a te chamar para programas privados, né? Então, por exemplo, na HackerOne você vai melhorando a sua pontuação, o seu impacto. Eles têm várias coisas ali que definem a métrica, né? Que definem qual a qualidade ali daquele profissional, enfim, daquele hacker. E conforme você vai ganhando mais disso, você vai sendo chamado mais para programas privados, né? Legal. Então, é uma questão mais de objetivo. Tem gente que só fica nos... Eu particularmente, eu não gosto muito de VDP. Eu até faço às vezes, né? Mais assim quando eu tô com o pessoal, com os amigos ali para já é desumilde já, ele já tá é mais uma não é nem assim, tem em ambos os lados tem as suas dificuldades, né? Entendi. Mas é mais uma questão de objetivo. Mas isso que você falou da imagem, isso é muito comum o pessoal usar a parte de VDP para isso. Entendi. Porque você ganha uma pontuação muito rápido. E aí, por que eu falei que depende de plataforma? Tem plataformas, por exemplo, a BugCrowd, que ela não incentiva isso. Ela não gosta disso. Tipo, se você faz um reporte por VDP, você não ganha pontuação. E aí eles dizem que, assim, o que vai fazer você ser chamado para um privado ou não é a qualidade do teu reporte. Entendi. E não se é válido ou se não é. Eles olham um todo, entendeu? Qual que é a qualidade do reporte do cara, que tipo de falha ele costuma encontrar, entendeu? Então, cada plataforma trata de uma maneira. Não, legal. E deixa eu perguntar para vocês, né? Falando, o nosso podcast ali tem um objetivo de falar um pouco da parte prática, né? Então a gente conceituou aí, acho que bem conceituado como é que funciona cada um. É até uns serviços bem complexos, né? A gente pensa às vezes, pentest é simples, mas tem várias variáveis, bug bounty também, né? Então não é só ir lá e hackear a empresa, tem várias regras, tem várias coisas, né? E na parte prática, o que vocês mais encontram assim nas empresas? A começar pelo pentest ali, depois a gente vai pro bug bounty, né? O que tu tem encontrado nas empresas? Tu encontra mais falha relacionada ao desenvolvimento ou não, né? Como é que tem sido essa parte prática mesmo, né? Do que tu tem encontrado nas empresas hoje? A gente vê também bastante em relação a maturidade de segurança, que é uma coisa que a gente fala bastante. A gente vê sempre, acho que o que mais a gente está vendo é mais na parte de API, que a API é algo que está crescendo muito, então tudo que é feito está sendo feito para a parte de API, questão de integração e tudo de API. Então, assim, a gente vê que quando essa parte de API, quando vai fazer uma parte de... Até a parte de autenticação não é tanto o problema, mas o problema é depois. Até uma coisa que eu falo isso com o Gilson bastante, é que sempre quando tem um login em algum lugar, a gente faz assim, pode ser que não tenha uma falha aqui nesse login, que tem bastante o SQL Injection, né, que tem na parte de login. Ainda tem SQL Injection? Não tanto. Não tanto? Não Depois tanto. o Gilson vai falar ali se no bug bounty tem. Porque SQL Injection é velho, né? Vamos lá, velho, né? É velho. É uma falha que encontraram lá em 2000, né? Que como agora tem bastante coisa de framework também para a parte de desenvolvimento, eles estão começando a se tornar um pouco mais seguros por padrão, digamos assim. Então, assim, se você subir uma aplicação seguindo os frameworks que tem agora no mercado, por padrão ela vai estar segura. Só que você precisa colocar a sua parte ali também. Tipo, eu quero fazer a minha lógica de negócio. Aí, na hora que o desenvolvedor vai fazer aquela parte, acaba que tem ele não se atenta tanto a essa parte de segurança. E aí vem as falhas que a gente mais acha, assim, né? Mas, até falar assim com o Gilson, que a gente passou do login, assim, pode dizer que a gente passou do login e vai ter alguma coisa. Porque ou uma requisição para API que vem API que retorna os usuários daquele sistema, né? Se o usuário, por exemplo, tem um ID 1, se a gente trocar para 2, se a gente trocar para 3, se a gente trocar para 4, então, assim, a gente vê muito isso.
Tem essa questão do ID, mas tem a questão do ID também que você não consegue ver, tipo, 1, 2, 3, 4. Ele é um número enorme que não tem como você... Ela é meio que aleatória. Meio que tem essa parte. E aí, o que a gente faz? Eu crio uma conta, o Gilson, por exemplo, cria outra, e a gente tenta fazer modificações com os IDs que a gente conhece, que a gente tem essa noção. E a gente consegue ver que as coisas acontecem, a gente consegue mudar dados que são de outros clientes. Então, assim, por mais que eles mudem esse ID e não seja um ID que a gente consegue ver, tipo, uma sequência, eles não ainda se atentam a desenvolver algo que é seguro. Que eles não veem, você tá com esse ID, tu tá mexendo em um ID diferente, tá mexendo em algo que não é seu. Tu pode fazer isso? Eles não têm essa validação. A barreira que tu tem encontrado hoje é o login, né? Mas a gente vê basicamente isso, né? E a gente vê muita empresa ou aplicações, vamos falar de aplicações, né? Sem multifator de autenticação, né? E com login vazado na internet, porque hoje acontece muito de vazamento de dados, né? A gente acha login... Acho que a senha hoje é uma coisa que... Não falo nem que é obrigação, ela não serve quase de nada hoje, né? Ou não, tô errado. É mais nesse sentido. Passou o login, achou uma senha na internet, entrou na aplicação, tu já tá se movimentando lá dentro. Dependendo da falha, sim. É algo bem interessante também aqui de falar. Todo esse escopo de segurança é algo bem complexo também, como você falou. Que a ideia da segurança é que nada é 100% seguro, né? Perfeito. Nunca é 100% seguro. Qual o objetivo da segurança? É deixar com que as coisas sejam mais complexas e mais difíceis para quem está fazendo aquele teste. Tem uma coisa bem interessante que tem aquelas hashes, que são aqueles um monte de número lá. Tem os algoritmos, que são coisas matemáticas muito além, né? Mas existe o MD5. O MD5, se você for tentar quebrar esse hash, você quebra muito rápido. Você pega uma lista de palavras e quebra ele bem rápido. Só que tem um outro algoritmo que é o Bcrypt, que ele é um outro algoritmo que faz ele. É um cálculo matemático que, para você chegar no resultado dele, ele demora muito mais. Tem um processamento muito maior do computador para gerar aquele hash e bater com o hash que você encontrou. Então, o que eu quero falar com isso? Você pode ver que um hash é muito fácil de quebrar e o outro é muito difícil. Então, se você tem a mesma senha, por exemplo, em MD5 e Bcrypt, um vai demorar muito mais. Então, a ideia da segurança é dificultar o máximo possível para o atacante fazer aquilo. Perfeito. Ele vê um Bcrypt, ele fala assim, vou demorar uma semana para conseguir quebrar isso. É desencorajar, né? Isso. Então, assim, se demora muito, não vale a pena e a pessoa não vai ficar aquele tempo focando num alvo só porque está muito difícil, né? Então, essa ele é a vai ideia. pro mais fácil. Então, e também a gente vê bastante que é que nem a parte, por exemplo, as empresas se atêm muito ao que está externo e o que está interno tem coisa que precisa de uma atualização, está muito antigo. E uma coisa também muito importante, se falar que existem ataques que são internos também, de próprias pessoas que não está muito contente com o trabalho, não está muito legal, e acontece ataque interno de pessoas que estão ali. E é o mais tranquilo de se fazer, né? Porque o interno tem alguma coisa que tá com uma falha conhecida, tá ali, porque ninguém vai... Não tem uma priorização com isso. Se preocupa muito com o que tá para fora. E nem tanto o que tá para fora tá tão seguro como deveria estar, com a preocupação, né, que tem com isso. Mas, assim, a gente vê também que, voltando para a parte de a aplicação, passou do login, as consultas que tem ali Isso tu tem encontrado assim nas empresas. É o que mais... Eu lembro de um pentest que a gente fez, só pegando um gancho, depois passar o que a gente encontra em Bug Bounty ali também, né? Que, na verdade, assim, a gente até falou isso na parte de cultura, acho que é o Trustcast número 2 ali, né? Sim, tem a parte das pessoas elas estarem descontentes ou saírem da empresa e ter um login legítimo e tal, né? E a gente encontrou no pentest uma vez que a gente não estava conseguindo bypassar a parte que estava para fora, acho que o firewall estava bem configurado, o pessoal tinha um firewall bem configuradinho lá, a gente não conseguiu fazer a parte tecnológica, né? Mas aí, como era um black box, né, que a gente não tinha conhecimento, a gente pegou o LinkedIn, varreu um monte de nomes, acho que deu 200 nomes ali das pessoas, fez o OSINT na internet, né? E aí... a gente meio que fez essa parte de descobrir o padrão de e-mail deles, que geralmente era nome, ponto, sobrenome, né? Então, foi lá, mandou os 200 e-mail,
de phishing, aí 40 pessoas clicaram e passaram os dados, e uma delas tinha uma credencial, uma troca de credencial de TI dentro do e-mail da pessoa. Então a gente entrou nos e-mails, né, na parte do Black Box, a gente conseguiu encontrar uma troca de e-mail dentro de uma conta que era um usuário administrador de todos os servidores da VPN. Aí a gente entrou na VPN, eu lembro que a gente conseguia pagar o backup, a gente conseguia fazer qualquer coisa. A gente tirava a empresa do mapa, tanto que a gente criou alguns arquivos dentro de alguns servidores para na hora de apresentar, mostrar para a pessoa que, tipo, então dá uma olhada nesse arquivo que eu criei dentro do teu servidor. E foi muito legal, assim. Então, o Black Box também, né? Ele acaba que a gente pode fazer phishing, a gente pode fazer algumas coisas ali, quando a gente não tem. A gente usa também o fator humano, às vezes, né? Dessa questão, né? Então, bem legal. Essa parte de phishing ela é bem interessante de se falar, porque é um ponto onde algumas empresas estão muito cuidado com a parte de segurança, é uma coisa que a gente vê também, que tem questão de WAF, que está bem configurado, que qualquer payload que a gente manda ali, ele já barra, a gente fica 5, 10 minutos, 15 sem mexer na aplicação, porque ele barra tudo. Só que, por mais que esteja tudo configurado, se a parte humana da empresa, ela não está sendo... não tem uma conscientização, não sabe como que funciona, qualquer ataque de phishing é uma engenharia social que... E nesse caso não era nem só conscientização, a parte de processo estava errada, porque a pessoa mandava o usuário e senha em texto plano por e-mail, né? E a gente pegou o e-mail, a pessoa deixou o e-mail ali. E não trocou a senha, então o processo também estava. Né? E deixa eu perguntar para o Gilson na parte de bug bounty, Gilson. O que tu tem encontrado? Quais são as empresas que estão no bug bounty, né? Porque tu falou ali do triângulo invertido, né? Então, assim, vamos até conceituar um pouco isso, né? Imagino que a empresa só possa ir para o bug bounty quando ela já tem os processos bem feitos, né? Porque não adianta tu não fazer análise de vulnerabilidade, tu não tem um processo de análise de vulnerabilidade, tu não tem pentest, aí tu joga a empresa do bug bounty, vai acontecer aquilo que tu falou, a empresa vai parar, vai começar um dia, vai parar porque não vai conseguir pagar tudo que tem que pagar, né? Então, assim, o que eu imagino, né? Daí tu pode comentar um pouco sobre isso. Tu tem todos os processos de análise de vulnerabilidade, tu rodou os processos, corrigiu, né? Vários ciclos ali de correção. Não estou encontrando mais nada, né? Estou corrigindo em tempo real, geralmente eu falo isso, né? A parte de pentest, eu já rodei, já não encontro mais nada de pentest. Opa, agora é a hora, talvez, de ir para bug bounty, né? O que tu tem encontrado de empresas lá realmente são empresas maduras mesmo, né? E o que tu mais encontra na parte prática no pentest? É a mesma coisa do pentest ou não? Tá. Primeiro, um ganchinho só para aquilo que você comentou sobre o phishing. Uma coisa que é importante mencionar é que no bug bounty, como eu falei lá no início, ele se trata sempre de impacto, né? Então, todas essas coisas que são... um atacante poderia fazer isso. Se ele fizer uma página muito bem elaborada para fazer um phishing, você poderia cair, sabe? Todas essas coisas são descartadas no bug bounty, né? Entendi. Tudo se resume a você, de fato... mostrar o impacto. Entrar na aplicação. Você tem que conseguir hackear mesmo. Tipo aqui, peguei dado pessoal, tá aqui essa carteira de identidade. Tudo baseado no impacto, né? Entendi. Eles nem aceitam reportes assim, mas essa versão aqui é sabido que existe uma vulnerabilidade, mas e aí? Você consegue demonstrar que realmente está vulnerável? Né? Eles vão pedir alguma forma de impacto, né? Entendi. E assim, o que eu tenho encontrado... falando primeiro das empresas, na verdade, né? Eu acho que, assim, eu já peguei empresas muito maduras que, assim, eu olhava, cara, não... Eu mal conseguia fazer uma requisição, sabe? Assim, então, o AF era bem chato, os processos eram muito bem feitos. E eu já peguei empresa que, inclusive, já com gancho do SQL Injection que você perguntou, sim, existe bastante SQL Injection ainda aí. Mesmo no bug bounty, que já era para estar tudo certinho. Exatamente, mesmo no bug bounty. E eu já peguei caso em empresa que eu achei um SQL Injection na página principal, assim, era no site, não era nem num subdomínio, era na página principal mesmo, assim, na listagem de produtos da empresa, tinha um SQL Injection ali na consulta, e depois, analisando mais essa aplicação, existiam várias outras falhas super, assim, simples, digamos assim, até de serem encontradas em vários subdomínios, e curiosamente, depois de uns 3 meses, essa empresa saiu da HackerOne. Então, eu acho que eles não conseguiram lidar com a demanda, porque não estavam preparados. Então, assim, às vezes acontece de empresas que acham que estão preparadas, vão para lá para, né? Ou às vezes só não tiveram esse direcionamento, não sabiam que era assim. Já aconteceu tu achar vulnerabilidade assim muito crítica numa empresa do tipo, como é que eu achei nessa empresa aqui? Porque eu olho para essa empresa, é uma empresa tão grande, ou é uma empresa assim que eu achava que estava tudo certinho e não tá. Não precisa falar o nome, pelo amor de Deus. Não vou falar nomes, mas sim, as pessoas às vezes olham muito para tamanho, né? Sim. E eu digo para você que
muitas vezes é mais difícil você achar falhas em empresas pequenas do que em empresas grandes. Porque empresas grandes têm muito processo. Entendi. E a chance de ter falha? De ter falha nesses processos, principalmente na parte de desenvolvimento, é muito grande. Entendi. E o número dos subdomínios é enorme. Então, sempre vai ter alguma coisa. Então, eu te digo que a maior parte das falhas são empresas grandes, na verdade. Esses maiores nomes que a gente conhece aí da indústria... Que usa tudo. Com certeza, é onde mais tem curioso. falha, né? Então, empresa pequena é até difícil. Às vezes o cara só tem um site ali, o cara usou o framework muito bem certinho, e tem uma equipe enxuta de desenvolvimento, eles fizeram tudo certinho. É difícil às vezes de achar. Mas enfim, o SQL Injection existe bastante, já encontrei vários, né? Não estou falando de um, nem de dois, nem de três, já encontrei vários SQL Injection. E os tipos de falha eu acho que são os mais variados. Assim, bug bounty é muito abrangente, então eu acho que assim, é mais referente ao profissional, né? Depende de o que aquele profissional tem mais ali no seu leque ali né? No meu caso, por exemplo, apesar de eu achar esses SQL injection e tudo mais, eu gosto muito de procurar falhas de controle de acesso e autorização, que são muito comuns na parte de API, como o Max mencionou ali. Então, assim, eu encontro bastante coisa crítica que é relacionada a uma má implementação na autorização ou no processo. Então, assim... Ou seja, uma análise mais assim de código JavaScript, né? A gente às vezes acha usuário e senha no JavaScript. O desenvolvedor deixou ali. Nossa, né? Às vezes acontecem umas coisas assim. Né? Então, GitHub, nossa senhora, né? A gente consegue varrer o GitHub ali, às vezes a gente encontra mais informações do que a gente imaginava que poderia ter daquela empresa no GitHub. Caramba. Né? E inclusive credenciais, né? Que podem ser usadas num ataque posterior. Mas são problemas de desenvolvimento, assim. São, às vezes... A maioria. A maior parte são de desenvolvimento, mas assim, às vezes... O bug bounty, como eu falei, ele é muito concorrido, né? E as pessoas estão sempre de olho. Então, assim, existe muita automação no mundo de bug bounty. Tem gente que já está monitorando todas as CVEs, praticamente. Quando pipoca uma CVE ali, né? Parece uma CVE ali nova, o cara já vê a POC, ou já corre atrás. Já sabe quais empresas tem Ele aqui. já tem, muitas vezes ele já tem todos os alvos ali, praticamente, das plataformas conhecidas de bug bounty ali, ele já consegue varrer, essa empresa aqui usa WordPress, por exemplo, sai uma falha no WordPress. O cara já varre várias e reporta 15, 20 vulnerabilidades. Caramba, já tá com então, backlog assim, ali. tem esse nível. Então, assim, vale reforçar aquilo que eu falei do preparo para a empresa e para o bug bounty. Não é só na questão de segurança do processo, é a questão de infra também. Porque, por mais que você tenha ali, a gente aceita só 5 requisições por segundo, qual é a garantia de que não vão usar mais do que isso, entendeu? Assim, é muito difícil. É claro que, assim, eles podem ir atrás através de logs e tudo mais, mas é muita gente. Você vai atrás tem 1000 hackers atacando acima da velocidade que você definiu. Entendi. Você vai atrás de cada um, entendeu? Então, assim, por mais que você coloque um limite, você tem que estar preparado para lidar fora daquele limite, entendeu? Então, Sim, porque acaba sendo irreal, né? Porque, sei lá... Exato. Então, essas coisas que o Max falou do horário da aplicação, né? Que a gente só pode testar depois, porque senão a aplicação vai cair. Se você tiver uma aplicação dessa, não coloca no bug bounty. Não vai dar certo. Vai por mim. Não vai dar certo. Por mais que você pode colocar as regras que for lá, não vai dar certo. Entendi. Não, vai cair essa aplicação. Deixa eu pegar um gancho, até pode ser para ti, depois o Max pode complementar. A gente tem hoje muitas tecnologias emergentes, né? A gente chama sempre de tecnologias emergentes, que principalmente a IA, né? A gente está falando de ChatGPT, né? O Copilot, a gente tem várias tecnologias aí. Elas têm ajudado vocês a criar automação? Por exemplo, tu falou da parte de automação, né? Eu imagino que depois de vir a IA, por exemplo, vocês têm melhorado ou otimizado o tempo de vocês para poder criar script, fazer essas coisas ou não? Com certeza. Eu diria que tem muita gente que tem até vergonha de dizer que usa ChatGPT ou qualquer tipo de IA para fazer as coisas, mas eu diria para você que, no fim, a gente tem um objetivo que é hackear a aplicação. Nem sempre o nosso objetivo é só mostrar que eu sei fazer da minha cabeça e tal. Às vezes, o seu objetivo é crescer na plataforma, enfim. Então, assim, eu uso para o meu favor, para a criação dos meus scripts. Geralmente, eu tenho ideias, eu gosto de jogar ideias na IA e ela codifica mais ou menos para mim, e em cima daquilo eu dou minhas pinceladas. Então, assim, adianta demais, tá? Outra coisa, análise de JavaScript ou de código, ou alguma requisição específica. Às vezes o JavaScript é muito grande, né? Humanamente impossível de você ler aquilo num tempo hábil, né? Antes que alguém encontre uma vulnerabilidade. Entendi, tu joga lá. Então, às vezes você joga trechos de código, lógico que você não vai jogar um JavaScript de 20 mega lá, porque a IA provavelmente não vai processar, mas você pode pegar trechos e falar, o que está acontecendo aqui?
o que esse código diz, né? Só toma cuidado para não jogar a parte que tem as chaves e expor, né? Porque tem essa parte também de LGPD, né? Mandar vai acabar expondo na IA, né? Exatamente. Mas, assim, ajuda demais, tá? Respondendo a tua pergunta, e tá crescendo bastante, tá? Na parte do ChatGPT ali tem até uns muito focados em atividades específicas, tipo enumeração de subdomínio. Você pode dar ideias do tipo, enumere para mim subdomínios... visto que essa empresa usa esse padrão, me mande uma word list que segue esse padrão e dá uma embaralhada e não sei o que para ver se eu acho mais subdomínios. Coisas desse tipo. Entendi. Então, assim, ajuda demais, com certeza. No Pentest também? A gente usa bastante, só antes de falar sobre isso, tem até um gancho bem interessante, que foi o que o Gilson falou, sobre as CVE. Eu queria falar com elas rapidinho. Uhum. É até legal que esse mundo de parte ofensiva ele é bem grande, porque tem também a parte de pesquisa. Então, por exemplo, o que são as CVE? São, se eu não me engano, são Common Vulnerability Exposure. Uhum. Se eu não me engano, é isso. Seriam vulnerabilidades em algum serviço específico que as pessoas geralmente usam. Então, por exemplo, quero subir um servidor web. Você pode usar tanto o Apache ou Nginx, Nginx, tanto faz. Então, por exemplo, eu quero subir um com Apache. Tem muitas pessoas que usam o Apache e é um serviço público. Uhum. Então, assim, se tiver uma falha no Apache, vai ter essa falha em todos os Apache que as pessoas estão usando. Então, se cria uma CVE, é uma falha atrelada a um código para as pessoas saberem que aquilo existe. Para todo mundo saber e para as pessoas conseguirem corrigir aquela falha. Tem uma linha até que seria o tempo que uma falha pode chegar a ser corrigida. Tem um tempo entre a falha, né, a pessoa que tem aquele produto, por exemplo, eu não lembro quem fez a Apache, mas enfim, quem criou a Apache, tem um tempo onde ela sabe que aquela vulnerabilidade existe e o tempo onde ela não sabe. Sim. Quando ela não sabe, é um zero day, que as pessoas chamam de zero day. Ela não criou uma remediação. Né? Isso, que ela não sabe nem que existe aquela falha. Sim. Ela não tem noção. Depois que ela tem noção, ela já sabe que seria do dia 1. Então, a pessoa, aquela empresa já tem aquela noção. Do tempo que ela tem aquela noção, até ela publicar, ela pode publicar que existe uma falha, só que sem uma POC. A POC é a prova de conceito. Uhum. Seria o código para você fazer aquela falha ser feita, né? Uhum. Do tempo até criar essa CVE, ela subir para as pessoas verem, até aquela empresa que fez mandar uma remediação, até as empresas atualizarem, corrigirem, né? pode ir 6 meses, assim. Sim. E isso até uma empresa que tem maturidade para corrigir, né? Então, Sim. assim, essa linha, esse tempo, ele é bem grande. Então, é algo bem complicado também nessa parte de É difícil. O WannaCry que a gente teve ali explorou muito isso aí, né? A gente sabia e tal, então tinha muita coisa. E a IA? Sobre a parte de IA, a gente usa sempre também nessa parte que o Gilson também falou. Ele ajuda bastante na nossa criação. Faça um scripting para fazer uma requisição, trazer tal dados. A gente consegue fazer, só que no tempo que a gente faz, é melhor a gente pedir, já copiar e fechou. Tem essa parte, uma parte também muito importante, que não adianta só você perguntar e não saber o que ele está fazendo. Porque é sempre importante você dar esse a mais para a resposta que ele dá. Tem algumas respostas que não são tão precisas assim. Isso é algo que está sendo desenvolvido e as respostas estão cada vez mais precisas. Mas sempre tem esse a mais que a pessoa tem que dar para corrigir alguma coisa, para trazer como ele quer trazer aquele dado. Então, assim, ele traz um resultado bom e ao invés de você fazer, 20 linhas, você corrige 3, 4 linhas ali e fechou, já faz o que você precisa fazer. Tem que dar uma minerada, né? Gente, eu agradeço a participação de vocês. A gente está terminando o tempo ali do podcast. Eu tinha um roteiro aqui um pouco maior, né? E a gente poderia daqui a pouco fazer uma parte 2. Depois eu falo com o pessoal da organização para ver se a gente consegue fazer uma parte 2, né? Porque eu sinto que tem bastante coisa aí para falar, né? Então, eu acho que a gente pode explorar mais esse assunto, principalmente relacionado à parte de pessoas que querem entrar nesse mundo aí também, né? Porque vocês, como profissionais, vocês já trabalham com isso, né? Então, talvez a gente possa explorar uma parte 2 ali com um tema mais relacionado ao profissional, né? Como que vocês chegaram
a fazer o que vocês fazem hoje. Então, assim, bem legal. A gente falou uma coisa muito importante, só para frisar que a gente falou, né? Não é toda empresa que vai para o Bug Bounty, tem toda uma cadeia ali que as empresas precisam fazer de maturidade, né? Então, primeiro faço o processo de análise de vulnerabilidade maduro, né? Depois eu começo a fazer pen testes e aí eu vou pro bug bounty, porque senão o Gilson vai detonar ali todo mundo, né? E se vocês fazerem pen test sem análise de vulnerabilidade também, o Max vai destruir ali e vai mandar um monte de vulnerabilidades para vocês, né? Explorado na empresa. Então tem que fazer esse cenário. Mas agradeço a participação de vocês, foi muito legal. Eu acho que vocês têm um brilho no olho aí quando vocês falam sobre isso, né? Então é muito bacana ver profissionais aí engajados, eu acho que com a questão. Então a gente trabalha junto e é muito legal para a IP Trust também ter vocês ali para participar disso, né? E agradeço o pessoal que ouviu até aqui, né? Então recomendo que vocês vejam os outros podcasts, os outros Trustcasts, né? Agora a gente está com o estúdio novo, então agradecer mais uma vez a IP Trust, o pessoal da organização que pôde formalizar isso para a gente. Então acho que a partir de agora a gente vai estar com esse espaço aí para poder trazer mais qualidade para o Trustcast para que vocês possam acompanhar ainda mais os conteúdos. Então, obrigado pessoal que está de casa. Se vocês puderem, né, vocês se inscrevam no canal ali do YouTube ou acompanhem pelo Spotify, porque a gente vai estar todo mês aí aparecendo e fazendo o Trustcast para vocês, tá? Obrigado, então. E deixo aí o agradecimento novamente para vocês por essa participação. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Obrigado. obrigado.